A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, você que vai ouvir a oração da noite de hoje, louvado, engrandecido, seja o nome santo do Senhor, que é sobre todas as coisas. A Ele a honra e a glória, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é aquele que nos dá vida. E sobre as nossas vidas está a sua graça e misericórdia. Por isso, o motivo de eu e você e muitas pessoas aí no mundo estar vivos, de pé, respirando, caminhando, falando, ouvindo, enxergando, apalpando, é por causa da graça de Deus, da bondade dele, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então só seja grata, seja grato a Deus. Mais uma semana o Senhor nos fez, porque Ele é bom e as circunstâncias da vida aqui na terra não mudam Deus. E nós temos que nos alegrar com isso, porque o ser humano pode até mudar, mas Deus não muda. Ele permanece o mesmo ontem, hoje, continuará permanecendo, sendo o mesmo para todo sempre. Então só seja grato a Ele, amém? Eu estava meditando esses dias e o Senhor me deu uma palavra que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo de número 10, apenas o versículo de número 8 ao versículo 33. Eu vou ler com vocês, nós vamos estar meditando aqui um pouquinho e logo após nós vamos estar orando, amém? Por nossa família, por aquilo que tem te afligido, por alguma coisa que tem tirado a sua paz, por aquilo que você acha que não vai conseguir fazer ou não vai conseguir conquistar. Hoje, apresente no altar do Senhor, porque se você crer e confiar, Deus vai agir ao seu favor, porque nada para Deus é impossível, amém? Vamos lá, Mateus capítulo de número 10, versículo de número 28 ao 33. Diz assim: E não temas os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse primeiro versículo é um alerta do Senhor Jesus. Na verdade, Ele está encorajando. Ele está nos encorajando. Por quê? Porque às vezes a gente teme muito aos homens aqui na terra, ao que pode acontecer conosco, né? De repente a gente sai para um lugar e acontece algo ruim e a gente fica com medo, sabe? De acontecer alguma coisa com a gente. A gente sabe que a gente vive aqui na terra e tem muitas pessoas mal que são usadas pelo inimigo para causar maldade na vida das pessoas. E a gente tem um pouco de receio, a gente tem um pouco de medo. Mas o Senhor Jesus, Ele não está só encorajando, mas Ele também está alertando que não é para a gente temer a quem pode matar a nossa carne, a quem pode fazer algo ruim contra a nossa vida. Porque, meus queridos, o único que tem o poder sobre a vida e a morte é Deus. E às vezes a gente escolhe a temer mais o homem do que o próprio Criador. Quando Jesus veio à terra, Jesus falou mais sobre o inferno. Por quê? Porque a preocupação de Deus com a sua criação, que somos nós, que fomos criados, feitos à sua imagem e semelhança, é para que a gente não vá para esse abismo. É para que a gente não sofra essa condenação eterna. Por quê, irmã? Porque, meus queridos, entenda, o inferno, ele não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para Satanás e os anjos que se voltaram contra Deus, que se rebelaram contra o Senhor no céu. Então Deus preparou esse castigo, é um castigo eterno. Quem vai para lá não pode retornar mais. Quem vai para lá não tem mais acesso a Deus. Quem vai para esse castigo eterno, que se chama inferno, que tem muitas pessoas que não gostam nem de ouvir, mas é necessário ouvir para que haja temor nos corações, para que as pessoas tenham certeza que existe esse lugar. E que se a gente não se converter, sabe, meus queridos, a falta de reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio para nos salvar, é um sinal de rebeldia diante de Deus.
Quando você não reconhece Jesus como o Salvador da sua alma, você está desprezando a segunda chance que Deus tem para nos dar, que é nos livrar desse castigo eterno. A preocupação de Deus é para que a gente não vá para esse lugar. Porque o que Deus tem para nós é coisas grandes, são coisas maravilhosas na sua morada santa. E quando a gente não reconhece Jesus como o Salvador da nossa alma, a gente está rejeitando o cuidado de Deus. A gente está rejeitando essa segunda chance, esse livramento, porque é um livramento da parte de Deus, para que a gente não vá para esse lugar que não foi preparado para a criação de Deus. Foi preparado para Satanás e os anjos que se rebelaram contra o Senhor na glória. Então, quando uma pessoa ela conhece a verdade, mas rejeita a verdade, ela vai sofrer a ira de Deus. Tem muitas pessoas que pensam que por Deus ser amor, ele vai aceitar tudo da gente. Mas a Bíblia é clara quando diz que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Deus não aceita o pecado. Então, se uma pessoa quer se aproximar de Deus, é necessário que ela deixe o pecado para trás. E quando uma pessoa reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida e ela permanece no caminho da salvação até o fim da sua vida, ela pode ter certeza que quando ela partir daqui, ela vai para a morada de Deus, ela vai para o céu. Mas quando uma pessoa passa a vida inteira pecando na terra e não teme a Deus, não se volta para o Senhor, não reconhece o Senhor como Salvador da sua alma, há dois caminhos, o céu e o inferno. Se você morrer sem Jesus hoje, na forma que você está, pecando contra Deus, rejeitando a salvação, me desculpe lhe dizer, mas você não vai entrar no reino de Deus. É a palavra do Senhor quem diz. João 3, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu Filho unigênito para morrer em uma cruz, para que todo aquele que nele crê, aí vem, não pereça. Esse não pereça, mas tenha a vida eterna, está relacionado ao inferno. Esse perecer significa perecer eternamente longe de Deus. Porque tem muitas pessoas que acreditam e pensam que estão na terra e podem viver da forma que elas desejam. Elas até podem viver da forma que elas desejam. Elas até podem escolher aquilo que elas tanto gostam de fazer, de se deleitar em seus prazeres. Mas quando partirem daqui, se não se arrepender e viver uma vida de obediência na palavra, rejeitando o pecado, essa pessoa não vai entrar no reino de Deus. É a palavra do Senhor quem diz. Você pode ter a riqueza que for aqui no mundo. Você pode ter os milhões e os milhões, mansões, bens materiais, carros de luxos. Isso para Deus não vale de nada. Uma pessoa que vive aqui na terra, bem-sucedida, se essa pessoa não se converter ao Senhor, ela não vai entrar na morada de Deus. Então, meus queridos, nós devemos temer ao Senhor, porque Ele tem o poder. Ah, Deus quer mandar a gente? Não, Deus não quer mandar ninguém para esse castigo eterno. Mas Deus quer que a gente vá para a sua morada eterna, que a gente habite com Ele. Foi por isso que Ele enviou Jesus. São as pessoas que estão escolhendo a sofrer o dano da segunda morte quando rejeitam a salvação em Jesus Cristo. Versículo de número 29. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Nós somos tão especial para Deus. Nós somos tão amados por Deus. Deus cuida tão bem de nós que Ele jamais vai nos rejeitar. Deus jamais vai rejeitar uma pessoa que se arrepende e se volta para Ele. Deus nos ama. E a prova do amor de Deus é Jesus. Deus não precisa mais provar nada para nós. Ele é o Senhor e ponto, e acabou-se. Ele é Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Ai, irmã, em plena começo da semana, você pregando uma palavra dessa, meus queridos, quando nós servimos a Deus
e nós deixamos que Ele nos guie e comande os nossos passos e dirija os nossos passos, nós não mandamos em nós mesmos. Quem manda em nós é Deus. Então eu não estou aqui porque eu quero pregar essa palavra. Eu estou aqui porque Deus me ordena falar. Porque Deus me ordenou a pregar a palavra dele. E eu não estou aqui para pregar flores. Eu não estou aqui para pregar mel, para pregar palavras bonitas e você continuar no caminho da perdição. Eu sei que tem palavras que é dura, mas a palavra do Senhor, ela não massageia ego de ninguém. Se você não se arrepender, você não vai entrar no reino de Deus. E continua falando, o Senhor Jesus continua falando no versículo 30. E até mesmo, no versículo 31. Não temas, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Hoje nós estamos na terra e Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós ao Pai lá na glória. Ele nos defende quando nós estamos certos. Ele fala sobre nós a Deus e pede ao Pai que o Pai tenha misericórdia da sua criação. Mas quando chegar o dia do juízo final, Jesus não vai mais ser advogado. Jesus vai ser agora juiz. E aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor da sua vida perante os homens e não andou com Deus, e rejeitou, e blasfemou, e zombou das coisas santas do Pai, Deus, o próprio Jesus, vai julgar essa pessoa. Então, não despreze a salvação que hoje é dada pela graça. Deus está dando sinais sobre a sua vinda. Jesus vai voltar. Então comece essa semana se arrependendo dos seus pecados. Porque no livro de Isaías 55, versículo 6 ao 7, diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus está disposto a perdoar os seus pecados. Deus está disposto a mudar a sua história, a escrever o teu nome no livro da vida. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Nós precisamos crer nesse Deus. Nós precisamos acreditar na salvação em Jesus Cristo. Nós precisamos nos voltar para Deus, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Nós não sabemos o que está por vir sobre a terra. De uma coisa a palavra de Deus garante. Ele mesmo garante, porque Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a própria palavra. Então, quando você lê a palavra de Deus, Deus vai se revelar a você. Se você acreditar, confiar, ler, meditando e glorificando ao Senhor, Deus vai se revelar a você. E você vai ver o quão é maravilhoso andar com Deus, o quão é maravilhoso conhecer quem Ele é de verdade. Meus queridos, não perca a oportunidade de servir a Deus, de ser salvo por Ele. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, olha essa palavra, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, que não acreditar, já está condenado. Já está condenado. Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão soberano, Ele é tão onisciente, Ele sabe de todas as coisas, que Ele já sabe quem vai se converter a Ele, quem vai se arrepender, quem não vai se arrepender. Ele já sabe de todas as coisas. Mas Ele está abreviando os dias na terra, Ele está aumentando os dias na terra para que as pessoas se voltem para o Senhor. Você consegue entender a bondade de Deus?
Você consegue compreender o quanto Deus é bondoso, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele não abre mão da sua criação, dos seus filhos? Assim como um pai e uma mãe. Às vezes, tem pai e mãe que até abrem mão dos filhos, desde o ventre. Mas tem uns que não abrem mão, que não abandonam, ainda que esse filho seja trabalhoso, ainda que esse filho se envolva com coisas erradas, a mãe e o pai sempre estão ali orando, pedindo a Deus que guarde, que proteja, sabe? Que não deixe acontecer nada de ruim. Deus está acima do amor de um pai e de uma mãe. Ele é o nosso Deus. O amor de Deus não se compara a amor nenhum aqui na terra. Porque nós falhamos, nós erramos, pecamos, mas Deus não abre mão de nós. Ele sempre estará disposto a nos perdoar, a fazer com que a gente seja pessoas de caráter, pessoas verdadeiras, pessoas justas, pessoas santas na sua presença. E às vezes a gente está tão ligado com as coisas da terra, a gente está tão preocupado com corre-corre, com o dia a dia das nossas vidas, que a gente acaba se esquecendo que nós não somos daqui. Eu e você não somos daqui. Nós temos um lar permanente. O nosso lar permanente está na glória. É com Deus, no céu. E Ele quer que a gente vá para lá. No livro do Apocalipse fala sobre a ceia. Nós vamos cear com Jesus na sua morada santa. Ele vai preparar uma mesa para nós cearmos com Ele. Então não perca a salvação que está preparado para cada um de nós. O amor de Deus está sobre toda a humanidade, sem exceção. Mas as bênçãos celestiais de Deus, aquilo que Deus tem preparado, somente é para aqueles que se voltam para Ele. É para aqueles que crê e será salvo. Porque aqueles que não crê não vai entrar no reino de Deus. Aqueles que são rebeldes, aqueles que amam o pecado, aqueles que rejeitam a verdade, aqueles que rejeitam o amor de Deus, não são dignos de entrar na sua morada santa. Não são dignos de morar com Deus na glória. Então fique com essa palavra. Comece a sua semana se voltando para Deus, buscando conhecê-lo mais, buscando entender qual é o plano de Deus na sua vida. Não que você vai entender, porque Deus não permite que a gente entenda no momento, mas lá na frente Ele vai mostrar por que passamos por tantas coisas aqui na terra. É porque o propósito de Deus é maior. É um propósito de salvação. Ele quer nos livrar desse castigo eterno que foi preparado para Satanás e os anjos que se rebelaram contra ele. Esse castigo não foi preparado para nós. Mas se a gente permanecer no pecado, sendo rebeldes com o Pai, a gente vai sofrer. Então nós temos que ser filhos obedientes, filhos que se arrependam e que andem com Deus, para que a gente seja dignos de entrar na sua morada santa. Porque Deus é bom, mas Ele também é juiz. Ele é fogo consumidor. Então fique com essa palavra, guarde no seu coração, porque essa palavra é vida para nossas vidas. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai, porque Ele está pronto para nos ouvir. Vamos buscar Ele enquanto podemos achá-lo. Vamos invocar o nome dEle enquanto Ele está perto de nós, enquanto Ele está disposto a nos ouvir. Senhor, é no nome de Jesus que nesta noite nós entramos na Tua presença para Te agradecer por Teu amor, por Tua bondade e por Tua graça, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, buscando a Tua face, meditando na Tua palavra. Pai, hoje o Teu Espírito Santo me falou que o que deixa Satanás preocupado é quando nós estamos lendo a palavra. Por isso, Senhor, a guerra é grande. Os impedimentos são bastantes, Pai, para que a gente não leia a Tua verdade, os Teus mandamentos, para que a gente não leia a Bíblia. Porque o inimigo sabe que se a gente se voltar para sermos contínuos na leitura da Tua palavra, Senhor, nem o poder das trevas vai ter força contra nossas vidas, porque o Senhor vai se revelar para nós através da Tua palavra. E nós vamos conseguir vencer, Senhor, porque o Senhor vai nos dar direção através da Tua palavra, para que a gente vença o poder das trevas até a Tua vinda, Senhor. Então ajuda essa pessoa.
Visita nesta tarde, nesta noite, nesse começo de noite. E vem ajudando, vem guardando, vem livrando, vem suprindo o que essa pessoa necessita nesta noite. Quebra todo impedimento no mundo espiritual. E mandará calabaraçai no mundo físico. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Mandare calabara sobre calabaralabachore labaraço. Venha diante de nós nesta semana, assim como o Senhor ficou conosco na semana que passou. Assim também, se nós permanecermos na tua lei, o Senhor permanecerá em nós para nos dar a vitória necessária. Ó Senhor, nos livra dos ataques das trevas, nos livra das invejas, dos ciúmes, dos olhos grandes. Arabaxé, nemenando calabaraçai. Senhor, o teu sangue tem poder na minha vida, o teu sangue tem poder na minha família, na minha casa. O teu sangue tem poder na vida desta pessoa. Salva vidas, Espírito Santo. Somente o Senhor, Espírito Santo de Deus, pode convencer da justiça, do juízo e do pecado. Então visita esta mente agora. Eremando calabaracere manchore calamancho. Nemina sirimenchore ka. Lemandacai cheremandahasai. O sangue de Jesus tem poder. Todo espírito de assalto, todo espírito de morte, todo espírito depressivo, sai agora desta família, sai agora desta rua, sai agora deste bairro, sai agora deste hospital. O sangue de Jesus te repreenda agora, em nome de Jesus, sai. Todo o poder contrário, toda a força maligna, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, seja agora quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa semana venha a ser uma semana que a gente venha fazer o melhor, que a gente venha, aleluia, buscar cada dia mais a tua presença, Senhor, praticar os teus mandamentos, ser filhos obedientes, e o Senhor abrirá caminho para a gente passar. O Senhor derrubará as muralhas, o Senhor abrirá, Senhor, o mar para que a gente passe em pés enxutos, porque o Senhor é Deus que não muda. Ah, meu Pai, oh, aleluia. Glória remanrecia nayane sob nayadan chocana mandori sorianda. Eita, que esse Deus é forte, é soberano, é poderoso, é soberano, é poderoso. Ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande. E a vitória que Deus quer dar para os seus filhos é certa. Basta somente permanecer no caminho do Senhor, sendo obediente, sendo verdadeiro e buscando praticar a palavra. Senhor, é no nome de Jesus que eu te oro, meu Senhor, eu te amo, Jesus. Somente o Senhor para nos colocar de pé. Somente o Senhor para nos dar a vitória, Deus. Quem somos nós, sem o Senhor? Tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Oh, glória! E a gente vê, Jesus, que verdadeiramente sem o Senhor nada, Jesus. Nada podemos fazer, nada somos sem a tua presença, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, aleluia, e nos ajuda a fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. É no nome de Jesus, meu Pai, que eu te oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham uma boa noite. Deus abençoe a sua família, a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. E nunca se esqueça que a sua confiança precisa e deve permanecer no Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos.